sou Luciana, sou enfermeira, trabalho no Distrito Sanitário 7. Então, essa semana é bem interessante, né, para as mães e para os bebês, que vai ser comemorada de 25 a 31, a Semana do Bebê aqui no município de Recife. E aí, como já trabalhei uma época com sling e com o cuidado mãe e bebê, e aí eu resolvi dar uma dica para as mães que estão em casa, nessa situação bem diferente que a gente está vivendo agora, que é essa pandemia, mas a gente que tem bebê e aí precisa cuidar, a gente tem que saber driblar essa situação, né? E aí eu resolvi dar uma dica do uso do sling. E o que é o sling? Na verdade, o sling é um tecido recortado que você pode ter de malha ou de um tecido mais firme, de algodão, e que você pode fazer com a largura de mais ou menos 70, 80 centímetros e um tamanho de mais ou menos que varia de 3 metros a 5 metros. E pode ser até menor, você pode fazer com 3 metros. O ideal é para criança a gente utilizar para crianças menores. O objetivo do sling é para manter o vínculo mãe e bebê, o bebê mais seguro, principalmente nos 3 primeiros meses que ele ainda está se adaptando ao ambiente e a mãe se adaptando a ele e ele a mãe. Então o sling ele facilita muito essa fase da vida em que a gente precisa estar perto do bebê e dentro de casa precisa fazer alguma atividade de casa. Então, normalmente o sling a gente mede mais ou menos o tamanho, né, do tecido e aí exatamente no meio a gente pode até botar uma marcazinha que é para a gente ver que é a parte central do sling e a gente coloca mais ou menos aqui, ó, nessa altura, e aí a gente vai cruzar atrás e aí quando a gente cruza a gente já vai trazendo e aí a gente já vai trazendo mais ou menos na medida, né? A gente vai ter o cuidado de colocar as alças assim, ó, para não ficar dobrando, não fazer a dobradura do tecido para não prejudicar depois a mão. E aí eu coloco esse tecido enorme numa ponta, você pode fazer menorzinho, mas o grande é porque você pode ter o grande e que aí conseguir carregar o bebê até mais ou menos 15 quilos, até um ano e 6 meses, que é o tempo que é o período que você aguenta carregar o bebê. E aí, o que vai acontecer? Você vai dar um nó, literalmente um nó, e aí você vai fazer uma armação que é para colocar o bebê, tá? Então você dá um nó também atrás, que é para, ó, ficar firme aqui. Se você tiver quem ajuda em casa, ótimo. E aí o que vai acontecer? O bebê pequenininho, ele vai ficar nessas alças aqui, ó. E aí, ele vai ficar mais seguro. Então você vai, por isso que a gente chama, né, do inglês wrap, tá? Empacotado. Então o bebezinho, ele é pequenininho, se tiver alguém para lhe ajudar, sempre segurar no pescocinho do bebê, colocá-lo dentro da alça. E aí, normalmente, esse bebê de 3 até 3 meses, ele já fica na posição que parece uma rãzinha. Ele automaticamente, quando você faz isso, ele já vai entrar, sempre ficar na posição de uma rãzinha. Então, ele senta na própria perninha dele, curvado. Então, você vem aqui, cobre o seu bebezinho, e aí, sempre eu indico que a posição ideal é você beijar a testa do seu bebê. É a posição que ele vai ficar confortável. Ele está acordado, você vai estar com ele com a cabecinha para fora. Ele está ainda sendo ninado, né? E aí você sempre com a mãozinha segurar. Ah, mas ele vai estar bem empacotadozinho. Mas sempre segurar a cabecinha do bebê. Ah, ele está dormindo. Então você pode colocá-lo com a cabecinha dentro, cobrir, ele fica mais protegido. Esse aqui, esse tecidozinho de fora, apenas para dar um charme para ele.
e ele está dormindo, se certificar de que a cabecinha dele não está no corpo, né? E aí, ó, você vai ter uma mão livre, a outra mão segurando sempre o bebê, e ele vai estar bem aconchegante aqui. Você pode fazer com qualquer tecido que você tem em casa, que seja firme, tá? Você não pode fazer com tecido muito fino, porque ele vai rasgar. E aí vai causar um acidente com seu bebê. Ou então você pode colocar, você veja aí, pega a avó que costura, a tia, para fazer esse tecido. Eu posso também colocá-lo de lado. E aí a gente pode colocar dessa forma. Tem bebê que gosta de ficar de lado, tem bebê que gosta de ficar na frente. Então você vai colocar na posição que você mais se adequar e acomodar melhor o bebê, tá? Então sempre com uma mãozinha aqui. A amarração você tem que ver que ela vai estar firme, tá? Se o bebê estiver assim, ótimo, ele está firme. Mas o ideal é que nunca deixe o bebezinho pequenininho até 3 meses sempre segurando a cabecinha. Mesmo embrulhadinho no sling, tá? Mesmo feito o pacotinho. E aí você ajeitou as alças. Se tiver folgado, você pode apertar mais um pouquinho, que não fique tão, que não te incomoda. Ok? Se o bebezinho for maior, você vai ver que ele já vai automaticamente colocar a perninha de fora. Então ele já é maiorzinho, a perninha do bebê, ele vai colocar a perninha assim e você vai sentar o bebê. Ele está sentadinho, a perninha dele lá de fora. Ele continua bem sustentado e ele vai estar com 4 meses, 5 meses nessa posição, porque ele já vai estar mais vivozinho. E aí você vai deixá-lo mais à vontade. Ok? Então essa é a dica que eu dou. O sling nada mais é do que empacotar o bebê de uma forma que fique mais aconchegada em relação a você, tá? Espero que gostem da dica. E aí, curtam os nossos vídeos na nossa Semana do Bebê, tá? Beijo, mãezinha!